A grande vantagem que eu vi no Kung Fu é que o Kung Fu é uma arte fluida. Ele é como a água. Ele, por ser fluido, ele gera um espaço para a interdisciplinaridade. Ele gera um espaço para que você possa introduzir outros conhecimentos. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber que não é só questão de você se compreender. Através de você mesmo, você acaba compreendendo os outros. Você acaba compreendendo a psicologia que está por detrás da coisa toda. E isso é importante, porque você tem que ter um conhecimento de psicologia, de como funciona o comportamento humano, para você ser um bom artista marcial. E o Kung Fu, como ele é um método fluido, que ele trabalha o tempo todo em cima da entrega, essa foi a diferença que eu notei do Karatê. No Karatê, você parecia que tinha que expressar uma determinada força, parece que você meio que endurecia o corpo para atacar. Você parecia que ficava muito confiante na força, na rigidez. E quando eu cheguei no Kung Fu, foi um processo de perder essa rigidez. Não perder essa rigidez para ficar mole, mas para que você pudesse expressar alguma coisa com energia. Foi isso que eu compreendi com o passar do tempo. Quando você é muito rígido, quando você é rígido demais, você entra no Kung Fu, parece que você está ficando mole. Parece que você está perdendo alguma coisa. Sim, você está perdendo a rigidez, mas para ganhar em energia, para ganhar um espaço para que a energia possa se expressar através de você. Isso que eu compreendi no Kung Fu. O Kung Fu, como ele é fluido, como ele é maleável, como ele é como a água, ele se ajusta a qualquer comportamento. Se você não for rígido mentalmente, você consegue ajustar o Kung Fu a qualquer comportamento. E quando você faz isso, você na verdade não sabe. Uma pessoa de fora que está olhando não consegue entender quando um lutador que está de Kung Fu está expressando alguma coisa do boxe, do taekwondo ou de qualquer outro estilo. Porque o Kung Fu acaba absorvendo as outras formas, como se tudo tivesse realmente fluído dele. Essa é a natureza do Kung Fu, é a beleza do Kung Fu, é a beleza por detrás do Kung Fu. Porque se você não compreender que na verdade o Kung Fu é fluido que nem a água, você acaba tirando pouco proveito dele. Porque não é só a questão de saber que o Kung Fu é fluido como a água. É questão de saber o que você faz com essa fluidez. Qual é o significado dessa fluidez? Você consegue compreender? Porque tudo tem um significado. Essa fluidez tem um significado. E essa fluidez ela é poderosa. Ela deixa espaço para muitos experimentos, para vários tipos de experiência. Então eu acho que, sem querer puxar a brasa para assado do Kung Fu ou qualquer arte marcial, acho que o Kung Fu te deixa mais próximo de uma experiência fora da forma, pela maneira que ele é apresentado. Se ele não for puxado muito para a tradição. O Bruce Lee só poderia ter aparecido dentro do Kung Fu. Dentro do Kung Fu era possível aparecer um cara como Bruce Lee, e é possível, eu acho sim, que apareceu outro. Porque o Kung Fu gera essa porta para você entrar primeiro em você mesmo, por causa que ele traz junto essa maleabilidade que o budismo e o taoísmo precisam para se expressar. Ele traz junto disso. E ele trabalha o tempo todo com... Sempre... pelo menos eu percebi isso. Porque que a questão não era você se tornar mole, mas você se tornar maleável de forma que a força e
e a suavidade se expressem junto. Você consegue isso no Kung Fu. Porque para você ter energia, você tem que ter a união de pelo menos uns 2 fatores, do Yin e do Yang. Aí você tem energia. Porque você não tem energia isolada. Porque se você está falando de força isolada, a força isolada leva você a uma fraqueza. A força isolada faz isso. E se você fala de ausência de força, você é dominado pela força. Então, a questão é essa. Você tem que sempre criar uma situação, uma atmosfera para que Yin e Yang trabalhem junto. Isso seria o ideal. Primeiro você identifica Yin e Yang separado. Você consegue identificar isso na sua vida. Você consegue identificar isso no movimento do dia. Sol e lua, noite e dia. Isso está por tudo. Homem, mulher. Aí você identifica Yin e Yang separado. Mas o que Yin e Yang, na verdade, está significando em estado separado? Ele está significando a união das coisas para que o movimento continue. E isso está o tempo todo dentro das artes marciais. As artes marciais você não só avança, você também recua. Você não só ataca, você também se defende. Isso Yin e Yang está se apresentando de maneira separada. Mas existe uma situação em que Yin e Yang se expressam junto. Existe muitas situações das artes marciais que um soco ele pode ser ao mesmo tempo um ataque e ao mesmo tempo uma defesa, do jeito que ele é expressado, no ponto em que ele é expressado. Você solta um soco numa posição em que ele ao mesmo tempo ataca o adversário e protege você do ponto que ele foi desferido. E isso é Yin e Yang trabalhando junto. Enquanto você se expressa fisicamente, você interiormente, você está relaxado. Isso é Yin e Yang trabalhando junto. Mas há um estágio em que as artes marciais chegam a um ponto em que não é nem Yin nem Yang. É o que é. É um estado de vazio, em que você já não está mais manipulando as coisas, em que você já não está mais de fora testemunhando, em que não existe mais você, em que não existe mais eu sou. Você simplesmente se dissolveu na ação. Então eu compreendo que a arte marcial, que o Kung Fu, o estágio final, é quando não existe mais uma autoexpressão. Existe estar em ação. Não existe mais um lutador que está lutando. Existe o estado de luta. E nesse estado de luta, não há mais uma relação com o corpo, com a defesa do corpo, não há mais autopreservação. Há uma atitude que não é além do corpo, que não está além do corpo. Porque se você está falando em além do corpo, você ainda está relacionado com o corpo. Eu chego a compreender que essa expressão das artes marciais, essa expressão última, é uma ação sem o corpo. Que você experimenta isso na meditação. A meditação você chega num ponto tal que você está experimentando algo sem o corpo, que não é estar além do corpo, que não é estar no interior do corpo, é estar sem o corpo, é uma experiência sem o corpo. Então, o estágio final do Kung Fu para mim é quando você entra numa experiência sem o corpo, que os golpes fluem, sem obedecer um comando, sem obedecer uma estratégia praticada pelo corpo, sem obedecer uma manipulação mental. Simplesmente as coisas fluem. E se você não chega a esse estágio, parece que você cai num outro vazio, que é o que eu chamo do vazio do ora veja, que é o vazio insignificante, que é o vazio gerado das coisas que não têm significado, que é o vazio da futilidade, que você praticou anos e anos uma coisa que parece que aquilo ali não tem muito significado. Aí você envelhece, não consegue mais praticar artes marciais, você não sabe mais o que fazer com aquilo ali. Você não tem um outro direcionamento para aquele ensinamento. Você não consegue transmitir alguma coisa de útil para os outros. Eu considero isso o vazio do ora veja das artes marciais, que é o vazio, a insignificância que o seguir a forma cegamente gera.
que você não pode seguir a forma cegamente. Você tem que compreender o que a forma é. Quais as limitações da forma. Quando você compreende as limitações da forma, que era o que o Bruce Lee falava, que você tem que compreender, Bruce Lee chamava isso de sua ignorância, ele dizia que você tem que compreender por que você é ignorante, quais os motivos da sua ignorância. Quando você compreende que a forma não tem todas as respostas, que ela gera a sua ignorância, que ela gera a sua limitação, você tem uma chance de compreender alguma coisa sem corpo, sem a forma. Não estou falando fora da forma, isso é outra conversa. Estou falando em sem o corpo, sem a forma. Você consegue compreender isso? É como se o corpo nunca tivesse existido, como se a forma nunca tivesse existido. Isso é budismo. Isso é atingir o não forma, o estado de não forma do taoísmo. Quando você acha que essa expressão é algo fora da forma, você está envolvido com a forma. Não é fora da forma, é algo sem forma. Como se você nunca tivesse sabido da forma, como se a forma nunca fosse possível, como se não tivesse outra maneira de existir. Isso é diferente de se ir além. Nós temos que ter um pouco de cuidado com essa história de ir além da forma, ir além do corpo. A coisa ainda é mais sutil. O que Dogen fala quando quer dizer, o que Dogen quer dizer com prescindir de corpo e mente é isso. É atingir um estado em que o corpo e a mente simplesmente se tornam uma situação que jamais tem existido. Que o corpo não pode essa experiência não pode ser comparada com uma situação que foi além do corpo, mas sim sem o corpo. Você consegue compreender isso? Meditar sem o corpo. As pessoas só conseguem meditar com o corpo, as pessoas vão para o interior ou tentam ir além do corpo, tentam a experiência fora do corpo. Mas eu estou falando da experiência sem o corpo. Isso é diferente. Artes marciais sem o corpo. Já é ir além, já é mais sutil do que sem a forma. Sem o corpo. Pense sobre isso.